Para executar um certo papel nas organizações, há que haver um mínimo de competência para fazer isso, ok? E é muito comum as áreas de gestão de pessoas, junto com as áreas, especificarem quais as competências desejadas para que um determinado candidato seja admitido para aquela função que ele vai executar. E é muito comum, então, as áreas de recursos humanos especificarem as competências de tal forma que essas especificações serão testadas nos candidatos, ok? E os candidatos que mais aderência tiverem a essas especificações de competências previamente definidas é aquele que será provavelmente escolhido, recrutado para ser escolhido por alguém. Esse é o meio pelo qual os recrutamentos de seleção acabam fazendo. Eu, inclusive, vamos escrever uma matéria, um artigo sobre a tirania dos processos de recrutamento e seleção que as organizações têm utilizado, principalmente as áreas de pessoas têm utilizado. Mas isso é um outro assunto. O nosso papo aqui hoje é falar um pouquinho de como é que especifica essas competências, principalmente os traços comportamentais. Porque o que a gente tem constatado ao longo da história aí da gente, né, nos nossos 22 anos, é que as pessoas são contratadas pelas especificações de competências técnicas, haja vista formação acadêmica, competências específicas que não sejam acadêmicas, são cursos específicos que ela tem que fazer, e experiência. Então, as pessoas são contratadas, os profissionais são contratados, aquele que mais aderência tem a essas três características: formação acadêmica, cursos específicos relacionados ao trabalho que ele vai executar e a experiência pregressa daquilo que ele fazia. O melhor candidato com essas três características são admitidos. E aí eles vão ser testados na prática para ver se funcionam, se performam naquela organização. E o que a gente tem constatado é que a maioria das pessoas elas são demitidas ou elas são contratadas pelo que elas sabem sobre esses três prismas, mas são demitidas por questões comportamentais. Esse é o ponto que a gente tem que enxergar. Ou seja, não é incomum a gente avaliar comportamento só depois que se contrata. Ok? De verdade mesmo, o comportamento será o motivo pelo qual as organizações vão acabar preterindo certos candidatos, infelizmente. Então, o que acaba se fazendo as organizações até têm os seus sistemas de avaliação de perfil comportamental, mas isso é tão mal feito, e por mais que sejam feitos por psicólogos, tá? É tão feito, eu nem diria mal feito só, é feito errado mesmo. Nós vamos criticar isso bastante hoje aqui. Então, essas especificações de competências, elas são muito bem feitas sobre o aspecto técnico, mas muito mal feitas sobre o aspecto comportamental. E acho que a gente tem muito a contribuir falando desses aspectos comportamentais, infelizmente, né? Então, quando a gente fundou a Olho de Tigre, a gente tinha absoluta convicção de que nós viríamos para contribuir com esse desenvolvimento comportamental das pessoas. Então, basicamente, essa é a nossa pauta de hoje. Como se especifica as competências preponderantemente comportamentais para assumir os novos desafios corporativos, né, dos papéis organizacionais do século XXI. E a gente recebe muita gente nos nossos treinamentos, né, Márcia? Nesses mais de 7 mil pessoas Sim. que já participou aqui da nossa história, de gente que está numa transição de carreira, que está entendendo que, né, o problema na execução do seu trabalho não é a falta de competência técnica.
até se houver falta de competência técnica, as organizações estão patrocinando ou os cursos de pós-graduação, ou cursos específicos complementares à realidade da qual ele vai trabalhar, ou até permitir que ele seja alçado à experiência de certas funções, mesmo antes de ter executado isso antes, para que ele aprenda no durante. Então, eu acredito, e pelo menos é o que eu constato, que as competências técnicas, de alguma forma, elas estão sendo resolvidas ou bancadas pela pessoa ou pela organização. Eu mesmo dou aula lá na Fundação Getúlio Vargas e eu vejo muitos alunos ali fazendo o seu MBA, fazendo o seu curso de extensão universitária, bancado pela organização, que claramente consiste numa lacuna de competência técnica que ele tem e que, de alguma forma, ele está indo buscar na universidade ou em algum lugar. Nosso problema aqui não é pegar, falar dessas especificações, desses traços técnicos. Nosso trabalho aqui é como especificar as competências comportamentais, né?